Hoje é dia de nova campanha. Desperte o seu herói. Desperte o seu herói. Querido, entenda uma coisa. A pastora Márcia colocou aqui no nosso momento do altar que o Senhor é o nosso verdadeiro herói. Ele é quem morreu por nós. É Ele quem se sacrificou e morreu em nosso lugar e ressuscitou. Mas, nessa série que a gente vai abordar, eu quero deixar algo muito claro aqui. Jesus é a maior representação de herói nas nossas vidas, isso é inegável. Ele é o verdadeiro herói, Ele é o herói dos heróis. Mas existe algo que há dentro do nosso coração, que é o propósito de Deus, e através dele é necessário que se desperte um herói aí de dentro. Como assim, pastor? O que você quer dizer com isso? Eu não sei você se isso foi algo despertado na sua infância, pelo menos na minha foi, mas eu sempre quis ser herói. Eu vou contar aqui as histórias, talvez algumas pessoas da minha idade se identifiquem com o herói que eu gostava. Eu gostava muito de ser o Power Ranger vermelho. Gostava demais. Não adiantava ser o azul, o preto, não adiantava. Eu gostava do vermelho. E querendo ou não, quando a gente olha uma trajetória de vida que nós temos, eu consigo ver Deus na minha vida exercendo um papel no qual eu prego Jesus para as pessoas e, através disso, elas ganham um sopro de vida. Quando você, homem, mulher de Deus, permite que o Espírito Santo haja sobre a sua vida e, através disso, a sua boca ela fala de Jesus para o próximo, você está exercendo um papel de herói. Afinal de contas, você está dando a oportunidade de uma pessoa sair do vale da sombra da morte para estar diante do Pai, salvo diante do Senhor. É uma oportunidade. Não é você quem convence, não é através do seu poder, mas você é um canal, você é usado. De certa forma, isso é, sim, você está sendo sim um herói. E hoje eu quero falar sobre vai em busca do seu herói. Vai em busca do seu herói. Quando eu pego esse tema, eu penso muito assim, quantas pessoas que estão aqui nessa noite, diante de algo que Deus fez tão grande, tem esse herói adormecido? Há quanto tempo você não fala de Jesus para alguém, querido? Há quanto tempo você não prega o evangelho? Há quanto tempo você não dá um testemunho? Há quanto tempo você não conta um testemunho e no final dele fala, glória a Deus por isso? Nem foi tão mérito meu. Quando fala em buscar o seu herói, vai em busca do seu herói, o que eu quero dizer para você é que nessa série, nós vamos falar muito disso. Deus ele tem uma promessa na nossa vida e é necessário que você busque essa promessa. É necessário que você corra atrás, é necessário que você desperte. Porque eu tenho absoluta certeza que dentro da promessa que Deus tem para a sua vida, existe o fato de você salvar muitas pessoas que estão ao seu redor, inclusive pessoas da sua família. Quando nós alcançamos as promessas de Deus para a nossa vida, nós estamos assumindo de que aquilo que Deus tem de melhor para conosco, para nós, irá acontecer. Mas você tem buscado isso? Você tem buscado a sua melhor versão? O tempo está passando e eu tenho observado as coisas e eu tenho tido um pouco essa métrica. Parece que a vida ela é separada por dois tipos de pessoas. Aquelas que buscam a promessa do Senhor, aquelas que buscam o Senhor, buscam aquilo que Deus tem para a vida delas, busca... Glória a Deus. Obrigado, Rodrigo. Amém. Glória a Deus.
pessoas que correm atrás, pessoas que estão em busca disso, pessoas que estão querendo que as promessas de Deus sobre a vida delas, elas sejam reveladas e elas tomarem a rédea disso. E eu vejo uma outra versão, outro tipo de pessoa, que são as pessoas que são abatidas, elas são domadas pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas situações, pelas aflições da vida. Querido, Deus não te chamou para que você seja refém das aflições, dos problemas. Deus te chamou para que você seja herói. Deus te chamou para que você busque as promessas e viva as promessas de Deus na sua vida. Quando nós vivenciamos as promessas de Deus na nossa vida, pode vir o problema que for, pode vir a onda que for. E a onda, não estou desfazendo da onda não, gente, é coisa grande mesmo. Mas é a certeza de que Deus está no controle. Deus está acima de todas as coisas. Eu vou dizer uma coisa para você, ainda voltando ao tema herói. Às vezes eu me pego vendo cenas de filmes, né? Eu tenho 7 sobrinhos, gente. O mais velho vai fazer 19 anos em agosto. A mais nova fez 1 ano mês passado. De vez em quando, vira e mexe, pega uma cena de filme, e eu não sei, quantos aqui já viram Rei Leão? Levanta a mão aí, Rei Leão. Eu também era fã de Rei Leão. Quantos aqui lembram da cena do pai do Simba, o Mufasa, querendo salvar o filho, e tá lá é alce? Eu não sei o que é aquilo, só sei que não presta muito, né? Ele tá correndo assim, e o Simba começa a fugir, o Mufasa entra no meio. Quantos aqui lembram dessa cena? Querido, se passa essa cena nessa tela aqui, ou na tela da minha casa, eu fico aflito achando que ainda dá para salvar, né? Nesse caso, o final é triste. Ou até mesmo quando o Simba está lá, no finalzinho do filme, spoiler, como é que é o nome? Scar? Vai lá, dá um tapinha lá no Simba para ele cair no precipício, ainda fico aflito achando que não vai dar. Querido, você tem todo o direito de passar pelos problemas da sua vida, as circunstâncias da sua vida, com pouca fé, com ainda, será que vai dar? Mas aquele que tem buscado a todo momento, por mais que pareça ele está perdido ali, talvez não vê tá um beco sem saída, pessoas que buscam, pessoas que desabrocham o herói que há dentro delas, que são as promessas de Deus, ela, no fim das contas, ela tem a convicção de que Deus está com ela e que ela vai dar a volta por cima. De que Deus está com ela e que a coisa vai virar, o jogo vai virar. Deus está ali, Deus se faz presente, não foi diferente no restante das nossas vidas. Então olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim para ela, não olhe para a sua condição. Não olhe para a sua condição. Condição é algo que é extremamente... Ele te leva por caminhos muito... Quando vem condição, eu me lembro muito da palavra se. Se for isso, se for aquilo, se eu fosse assim, se eu fosse assim, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse ido para aquele outro lado. Efésios capítulo 3, verso 14. Efésios 3, 14. Pode colocar na RA dessa vez. Queria tirar 3 pontos aqui dessa passagem, nós vamos até o 20, tá? Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera
em nós. Glória a Deus, igreja. Feche os seus olhos nessa noite. Pai, nós estamos aqui porque estamos rendidos àquilo que o Senhor tem para conosco. Deus, fortaleça o nosso coração, fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa mente, os nossos pensamentos. Deus, que a desatenção ela não me roube, não roube nenhum de nós. Deus, que possamos estar atentos à Tua palavra, atentos a tudo aquilo que o Senhor tem para conosco, que as notificações do celular não sejam uma distração para nós. Em nome de Jesus, que o Senhor possa prevalecer sobre as nossas vidas, prevalecer sobre as nossas emoções, prevalecer sobre os nossos pensamentos, que possamos entender que o Teu poder é maior que tudo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Volta ao 14. Quero falar um pouco, 3 pontos que eu quero tirar dessa passagem. A palavra de hoje ela vai ser mais curta, mas é em relação aos sonhos de Deus sobre as nossas vidas. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Deixa eu dizer algo para você, nada, absolutamente nada se compara a um homem, uma mulher de joelhos diante do Senhor. Existem respostas, existem coisas que você pode procurar no mundo inteiro. Existem respostas que você está procurando em livros de conhecimento, ou em vídeos, ou em informações, ou em até em experiência, que é até uma grande fonte, eu reconheço. Mas nada vai te dar mais a resposta do que o teu joelho dobrado diante de Deus. Querido, eu não sei o que você tem buscado diante do Senhor, quais são as respostas que você tem buscado, se é no seu casamento, se é no seu trabalho, se você tem uma decisão a tomar amanhã. Mas se tem um lugar que você encontra essa resposta, é quando você dobra o seu joelho diante do Senhor. Eu tenho isso como convicção na minha vida, porque existem muitos lugares que muitas vezes nós procuramos. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas com grande conhecimento e eu tinha muito uma resistência. Dizer para vocês que eu tinha muito uma resistência de ser pastor muito cedo. Mas, pastor Bernardo, você sempre foi da igreja, sempre foi um líder, sempre foi filho do bispo Wellington. Por que você tinha essa resistência de ser pastor logo cedo? Eu tinha resistência de ser pastor logo cedo porque, vendo meu pai sendo pastor e também empresário, fazendo a faculdade que fiz de administração, eu enxergava que, assim como a trajetória do meu pai foi ele sendo um empresário e depois de berço cristão, mas depois dos seus 45 anos, ele realmente se aprofundar nas questões da igreja, enfim, ser um líder. E aí sim, com 50 e poucos anos, ele ser pastor. Eu achei que a minha trajetória ela deveria se espelhar muito nisso, porque eu o via como um homem de Deus bem-sucedido, e o vejo até hoje. E sempre fui convencido de que esse era o melhor caminho. Até que em um determinado momento as coisas foram acontecendo e eu me vi diante da seguinte situação. Deus está abrindo portas de oportunidade para eu fazer a diferença, para eu ocupar certos lugares que eu não gostaria no primeiro momento, mas Deus está me colocando. E eu preciso de respostas, Deus. Eu preciso de respostas. Repita assim comigo, joelho no chão, muda a sua história. Quando você dobra os seus joelhos diante do Senhor, você pode ter a convicção que for, meu querido. A resposta daquilo que Deus tem para você, ela se encontra ali. E se Deus está mandando você ser pastor cedo, é para você ser pastor cedo. Se Deus está falando que não é para você ser empresário bem-sucedido agora cedo, que é o que você queria, é para você seguir aquilo que Deus está mandando você fazer. E às vezes você tem vivido uma dúvida.
E talvez não é nem porque Deus não tenha te dado a resposta, porque seu joelho já está ralado de tanto ajoelhar. Mas talvez você ainda está confiando nas suas próprias convicções. Mas eu quero dizer algo para você, a resposta que Deus te deu, ela está lá na hora que você está ajoelhado, perguntando para Deus, pedindo a resposta para Ele. Volta lá no 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. 15. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior. A oração de joelhos ela é tão poderosa, igreja, que de fato existe até a possibilidade de haver uma reconsideração. Existe a vontade de Deus que ela prevalece na sua vida, e eu já falei isso aqui, é aquela vontade de Deus que foi aquela vontade que fez você nascer na família que você nasceu, que fez você, de fato, ter o filho que você tem. Já falei isso aqui, você não escolheu o pai e a mãe que você tem, nem o filho que você tem. Quem você escolheu é o seu companheiro, a sua parceira. Então, quem escolheu isso por você foi Deus. Existem, dentro da nossa trajetória, sim, o fato de nós ajoelharmos e pedirmos a Deus aquilo que nós queremos. É um lugar, sim, de reconsideração, mas é um lugar de respostas. E eu quero dizer algo para você muito forte, assim, que está no meu coração. Oração de joelhos em busca de respostas é uma oração que não importa a sua condição, não importa o momento que você esteja, não importa onde você está. Oração de joelhos, ela muda circunstâncias, ela traz respostas. Não é à toa que os pastores, eles sempre estão aqui nos pedindo para nos ajoelharmos diante do Senhor. Aqui tem um ato profético de que Deus tem algo diferente daquilo que você está vivendo. Quando nós colocamos aqui, querido, se coloque de joelho diante do Senhor. Tudo o que nós mais queremos como agentes, heróis da palavra de Deus, é que Deus ele traga respostas para a sua vida. Repita assim mais uma vez. Quando eu me ajoelho para Deus, eu encontro respostas. Quem não se ajoelha para Deus, talvez não esteja a fim de respostas, esteja a fim de fazer o que quer. Quer fazer as suas convicções. Durante esse tempo de pandemia, o tempo de enfermidades, eu tenho para mim que Deus, ele cura e Deus também leva a pessoa. E eu confesso aqui, eu não tenho problema em falar isso, eu tenho uma grande aceitação. Talvez eu tenha essa aceitação por não ter mais avós, mas eu tenho uma aceitação de quando a pessoa mais idosa da família, ela se vai, porque ela era a pessoa seguinte na cronologia do tempo. Eu tenho bastante facilidade, assustadoramente eu tenho facilidade de compreender que faz parte do ciclo da vida. Assim como eu tenho essa facilidade, eu tenho uma grandíssima dificuldade de encontrar respostas quando, na verdade, não se cumpriu o ciclo da família cronológica, e sim foi interrompido na morte de um filho. Quantos entenderam o que eu falei? Pode parecer confuso. Tá. Eu tenho essa dificuldade como Bernardo, como ser humano. Mas nós temos que considerar que é da vontade de Deus a cura, é da vontade de Deus que leve. Assim como é possível reconsideração quando você se ajoelha para Deus, pedindo a cura de uma pessoa que talvez em primeiro momento Deus gostaria que levasse.
O que eu quero dizer com isso, meu querido? Bota a mão aí no seu joelhinho aí, dá um esforço aí, ó. Não tem arma mais poderosa no Rio de Janeiro, no Brasil, na face da terra, do que teu joelho. Falei Rio de Janeiro porque arma e Rio de Janeiro, mesma frase, combina. Mas não existe arma mais poderosa na sua vida, nessa cidade, do que o teu joelho. Você crê nisso, querida? Pode dar uma salva de palmas ao Senhor por causa disso? Talvez essa falta de conexão, de você escutar isso, de que o seu joelho seja a coisa mais poderosa que você tem na sua vida, talvez seja porque, e eu reconheço que eu também tenho isso, as grandes conquistas que nós temos, nós lembramos das conquistas, mas talvez você não lembre o processo que você passou para ter essa conquista. Eu não sei se... o seu joelho pode até ser ralado. E o seu joelho ralado é o respeito, né? É sinal que você usa essa arma poderosa, irmão. Agora, eu não sei se você faz ideia de que, ok, você utiliza bastante essa arma, mas eu não sei se você faz ideia de que essa arma já te deu muita vitória. Essa arma ela já te deu muita conquista. E talvez o seu silêncio não enxergue que essa arma ainda vai te dar muitas conquistas diante de Deus. Essa arma ela vai te dar muitas respostas diante do Senhor. Sabe, esse sinal de rendição, essa forma que nós temos de adorar o Senhor, eu entendo que é algo que ele é disruptivo. Eu tenho para mim, como algo meu, da minha vida, que existem fases da minha vida que eu não tenho outro termo, tá, igreja? Que não seja nhaca. Às vezes eu estou vivendo uma fase, está uma nhaca, está uma coisa assim, né? Não tá tudo ruim, mas também não está tudo bom, está um negócio meio... Tá bom, mas tá ruim, tá uma coisa... E eu não gosto assim, eu gosto assim, coisa minha, tá? Eu gosto de, ou estou na crise mesmo, e vamos embora, ou, amém, Espírito Santo é maravilhoso, estou respirando, glória a Deus. Faz parte do dia do ser humano, pelo menos, né? Enxergo dessa forma. Mas nós precisamos aprender a utilizar a arma que nós temos, igreja. Nós precisamos aprender a utilizar aquilo que, de fato, faz o Senhor reconsiderar aquilo que nós estamos vivenciando. Não existe nada mais... Nós estamos falando da mulher empoderada, o homem... Vou falar do homem empoderado. Não existe nada mais empoderador do que teu joelho. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou falando? É a coisa mais séria da sua vida, a coisa mais sagrada. Amém? Segundo ponto, volta, acho que é o verso, lá no na mesma passagem, vai lá no 17, Efésios 3, vai no 16, eu vou pegar o contexto todo. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Agora vai, 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura. Repita assim comigo, largura. Querido, a largura da qual a presença de Deus vai chegar até você, ele vai chegar nas nossas vidas, ele vai ser entronizado, e a largura, ela significa a riqueza, a prosperidade. Vai lá em 1 Reis, você vai voltar para cá, tá? Grava aí, Efésios 3,17. 1 Reis 4, vai lá no 29. Para a gente tentar, no RA ainda, tá? Para a gente pegar essa questão de largura, largueza, enfim. Do que eu quero trazer de abundância, de riqueza, daquilo que o Espírito Santo tem condições de nos dar. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Fala assim comigo, largura.
é algo que te dá riqueza, prosperidade. Volta lá, Efésios 3:17. Vamos lá? Efésios 3:17. Perdão. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, repita assim, comprimento. Comprimento, a distância a ser percorrida. Não basta a largura, tem que ter comprimento. Quando nós falamos de distância a ser percorrida, de comprimento, querido, quem percorre grandes distâncias é alguém paciente. Prosperidade, riqueza, paciência, longitude. Repita assim comigo: altura, largura, comprimento, altura. Altura que vem dos céus, poder de Deus nas nossas vidas. Quando você, de alguma forma, está passando por algum momento, alguma situação, eu vejo muito isso quando o atacante perde gol, né? O que ele faz? Faz assim, ó. O que significa isso aqui quando você olha para o céu? Você está em busca de esperança. A altura é esperança. A esperança que o único que pode dar é o Senhor nosso Deus. Estamos falando de riqueza, de paciência, de esperança. Volta lá no 18. Profundidade, repita comigo, profundidade. Da superfície até a base. Se aqui é esperança, se nós estamos falando da superfície até a base ali, o que significa para você isso? Falamos de riqueza, paciência, esperança, humildade. Quando nós somos preenchidos pela presença de Deus, somos consumidos por isso. Consumidos por isso. Pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas pacientes, pessoas humildes, pessoas cheias da esperança. E são pessoas prósperas no Senhor. Isso é plenitude, repita assim comigo, plenitude. Plenitude do Espírito Santo. Plenitude do Espírito Santo, amém, igreja? Amém. Terceiro ponto, volta lá no 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Repita assim comigo, homem interior. 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Volta lá no 16. Seja fortalecido no homem interior. Ali é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas o que de fato representa o homem interior? Eu não sei você, mas homem interior sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus, eu vejo um homem enfraquecido, eu vejo um homem que tropeça, eu vejo um homem que cai, eu vejo um homem que é fraco, tem fraquezas, eu vejo um homem que ele se deixa vencer, ele é derrotado, eu vejo um homem que regride. Falei disso há 10 dias atrás, no culto de domingo. Um homem que não tem uma intervenção, a presença do Espírito Santo, a Deus na vida dele não intervém, deixa solto. Deixa ele
e segundo a natureza, para ver o que acontece. É só você olhar para as pessoas do seu passado. Pessoas do seu passado que não convivem com Jesus. Você pode pegar que a maioria delas é só regressão, é só notícia ruim. É só você olhar para o pessoal da rua, o famoso pessoal da rua. Então, quando ele diz aqui homem interior, pode voltar lá, para eu ficar namorando aqui o versículo. Quando nós falamos do homem interior aqui, nós associamos a fraqueza, e ela tem necessidade do Espírito Santo. Nós precisamos disso. Ele falha, ele erra, ele tropeça, ele cai, ele paralisa. Mas quando o homem interior, ele recebe, ele é fortalecido, mediante a presença do Espírito Santo, ele é um homem que tropeça, é um homem que cai, mas ele se levanta porque ele tem a presença do Espírito Santo. O homem interior, que ele é fortalecido pelo Espírito Santo, ele regride muitas vezes, mas por ele ter a presença do Espírito Santo, ele avança de tal modo que a regressão foi pequena, tamanho, o desenvolvimento e a progressão que ele teve. O homem que falha na presença do Espírito Santo é um homem que corrige, ajusta, e ele prevalece mediante a presença do Espírito Santo. O homem que tem seus erros, como o homem interior, ele também tem seus erros como alguém que tem o agente e o Espírito Santo como moradia, mas ele acerta, ele corrige, ele passa a fazer com que o seu acerto gere prosperidade e plenitude para ele e para a sua família. O homem que cai, ele levanta. O homem que paralisa, o homem interior que paralisa, ele se movimenta. Eu não sei qual é a estação da tua vida, querido. Se você está paralisado, está tropeçando, está caindo, está na inércia. Mas se você tem o Espírito Santo como habitar na sua vida, você vai se movimentar, você vai progredir, você vai para cima, você vai se levantar, você vai viver novos horizontes na sua vida, porque a presença de Deus se encontra em você. É isso que eu pego dessa palavra. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Joelho no chão, presença de Deus. Eu já preguei sobre desânimo aqui na nossa igreja. Talvez você esteja vivendo momentos de frustração na sua vida, aquele herói que você está buscando, as promessas de Deus que você está buscando está totalmente apagado, a frustração tomou conta. Querido, cuidado, para isso não se tornar um desânimo na sua vida. Não negligencie a frustração e o desânimo que há na sua vida. Peça intervenção, ajoelhe no chão, peça por respostas. Para de ser aquela pessoa que fala, pastor, mas vai passar. O tempo, como é que é? O tempo é o Senhor da cura, a cura é o Senhor do tempo, como é que é? O tempo é o melhor remédio. O tempo cura tudo. O tempo não cura nada, irmão. O que cura é o Espírito Santo. O que cura é joelho no chão. Antes que seja tarde, antes que isso tome conta da sua vida, porque a frustração e o desânimo, ela rouba a gente. Ela não permite que nós sejamos nós mesmos em Cristo Jesus. Ela faz com que o homem interior seja puro e simples homem interior, sem presença do Espírito Santo. Falei isso no último sábado. Talvez esteja muito distante do herói que Deus colocou aí dentro de você, do propósito que Deus colocou dentro de você. Você não vai achar isso sozinho, peça ajuda. Nada na vida se faz sozinho. Nada na vida se faz sozinho. O desânimo ele é capaz de criar muralhas que fica inacessível a qualquer pessoa ajudar você. Para encerrar, Hebreus 12. Hebreus 12. Mais duas passagens rápidas, já estou terminando.
Vamos lá. Pode ser na NA, ok? Nova. Hebreus 12, 1. Glória a Deus. Aleluia. Novo Testamento. Pertinho ali de Efésios. Aí. Portanto, NA, vai lá. Amém? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu vou ler mais uma vez que esse fundo, troca o fundo depois, tá? A letra branca com esse fundo não deu muito certo não, tá? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, prestem bem atenção. Obrigado. Livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. E agora? E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É o propósito de Deus, é o herói que há dentro de você. É aquilo que Deus plantou na sementinha, e Ele te falou uma vez, naquele dia que você estava super quebrantado, cheio de Deus, cheio da presença do Espírito Santo. Abra mão disso. Nada vai parar você, nada vai parar aquilo que Deus colocou dentro de você. Nada, absolutamente nada. Isaías 58, 8. Vamos lá. Isaías 58, senão eu pego aqui. Isaías 58 diz assim, ó. Então a luz de vocês, eu estou falando que tem algo aí? É a promessa de Deus, é o herói que há dentro de você. Então a luz de vocês romperá. Ela está apagada hoje, mas ela vai se romper. Livro do profeta aqui. Isaías. Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Que retaguarda, irmãos? Vai para o 9. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Gritarão por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Eis-me aqui. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Pode ficar de pé. Querido, essa chama, esse herói que há dentro de nós que precisa ser reacendido, querido. Não importa a sua condição, não importa as suas circunstâncias. As circunstâncias muitas vezes elas estão aí para apagar esse herói, essa chama, isso que há uma promessa de Deus na sua vida. Mas você precisa criar uma blindagem em relação a isso. Você precisa blindar o seu coração, você precisa blindar o seu propósito. Você não pode permitir que a sua condição seja o motorista da sua vida, o condutor da sua vida. A chama precisa arder novamente. A promessa de Deus precisa ser cumprida. Ela não foi porque Deus estava entusiasmado com você. Aquele tempo que eu vivia com Jesus, Ele me lançou uma promessa. Agora que eu estou mais ou menos com Jesus, eu venho para a igreja, mas não sou aquelas coisas todas. Eu acho que Ele deu uma desistida, tá? Está em segundo plano. Não tem segundo plano. A promessa que Deus colocou para você, ela foi feita para você. É para você. Não está em segundo plano. Ele te criou e não desistiu, não. Você continua sendo plano A. Você continua sendo plano A. Agora está na hora de você considerar a promessa de Deus, você mesmo diante de Deus, como um plano A da sua vida. Mas você tem permitido que o plano A seja as circunstâncias, os problemas, as situações. E
Deus está te dando a oportunidade de se ajoelhar diante dele e mudar a trajetória. Deus está te chamando para você se ajoelhar diante dele e buscar respostas diante do Senhor, daquilo que um dia foi plantado dúvida na sua vida. Feche seus olhos, se coloque diante do Senhor. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Trate as sombras que nos seguiram. Quebrou o cristal do nosso orgulho. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Aleluia. Querido, coloque a mão no seu coração. Deus, nós nos rendemos essa noite para que seja reacendida a chama que há dentro de nós. As feridas, as amarguras, os rancores, as dúvidas tomaram conta muitas vezes da minha vida, mas eu sei que existe uma promessa de Deus para a minha vida e ela não foi se apagada. Ela não é uma promessa de quando eu era uma criança na fé. Ela não é uma promessa de quando eu nasci na fé. Querido, talvez você tenha nascido na fé esse ano, ano passado, há 5 anos atrás ou há 10. Eu sei que todos nós, quando nascemos na fé, nós recebemos sim uma promessa de Deus, que Deus ia trazer cura sobre a sua família, que Deus ia mudar a história da sua casa, que Deus ia mudar a rota dos seus filhos. Existia uma promessa que Deus colocou no seu coração de que através da sua vida você ia impactar muitas pessoas, que através da sua vida você ia tirar a amargura, a pobreza, ia tirar tudo aquilo que há de ruim da sua família. Foi através de uma promessa que Deus colocou que Jesus ia ser o centro da sua família. E talvez você olhe para isso e pense, olha, aquilo ali foi uma promessa de recém-convertido, de recém-nascido na fé. E hoje eu estou aqui para te dizer, não, querido, aquilo foi uma promessa de Deus e é uma promessa fidedigna, que ela vai do começo da sua trajetória de fé até hoje. Promessa que vem do Senhor, ela é perpétua. Deus não vai prometer algo a você e tirar a promessa. Se Deus prometeu algo na sua vida, Ele vai se cumprir. É necessário que você busque respostas. É necessário que você busque confirmações, porque não é a promessa que mudou, mas talvez a sua convicção tenha mudado. E hoje você precisa abrir a tua boca em busca de convicções. Pai, eu quero ser convicto daquilo que Deus me mostrou. Eu quero ser convicto daquilo que é promessa de Deus na minha vida. Pai, eu quero respostas. Deus, guarde as nossas vidas, guarde a nossa casa, porque eu quero estar preparado para receber as promessas de Deus na minha vida. Diga isso.
Deus, prepara o ambiente da minha casa, prepara o ambiente da minha vida, porque eu quero estar preparado para receber as promessas que Deus fez na minha vida. Eu não quero ser pego de surpresa, eu não quero não ter estrutura, eu quero ter estrutura suficiente para receber aquilo que Deus tem para minha vida, aquilo que Deus tem para minha casa. Abra a tua boca, começa a falar: Deus, eu quero receber, eu quero que as promessas de Deus da minha vida